Ainda no capítulo 6 de Juízes, nós vamos ver agora a confirmação da vontade de Deus. É um processo muito importante no discernimento do nosso propósito, da vocação, daquilo que o Senhor Deus quer que nós façamos. Ser pessoas ativas, ser pessoas proativas, de atitude, que buscam soluções ao invés de reclamar, é algo que o Senhor Deus espera de nós. Mas precisamos ter a prudência de Gideão, para que de repente nós não estejamos nos envolvendo em coisas apenas pelo nosso próprio ego. Os princípios aqui são sensacionais e eu convido você a ficar comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Lembrando que se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like, deixe o seu like agora, tá? Ele vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas e vai abençoar e muito o canal. E não esqueça de me seguir lá no Instagram, @DiegoNascimento316, tá bom? Vamos lá. Versículo 17, ainda no capítulo 6, diz assim: E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Olha isso, isso aqui é a parte que o Senhor Deus nos manda fazer mesmo com medo. Olha a atitude dele. Ele pede um sinal ao Senhor Deus. E Senhor, eu gostaria de saber se o Senhor está comigo, se o Senhor vai me abençoar. E então o Senhor Deus dá a ele uma ordem para derrubar o altar de Baal. E perceba que o versículo 27 diz: Mas com medo da sua família e dos homens da cidade fez tudo de noite e não durante o dia. Ele estava com medo, mas ele não deixou de fazer. Ele obedeceu mesmo estando com medo. E qual foi a forma de Gideão contornar o seu medo? Buscando o horário ideal. Se eu fizer durante o dia, todo mundo vai ver, então vai ser mais perigoso. Então eu faço à noite. É perigoso, mas existe uma possibilidade maior de sucesso. O que ele me ensina? Procure contornar seus temores. Quando o Senhor Deus nos dá ordens, irmãos, normalmente elas nos causam medo. Por exemplo, se você me perguntar: Diego, você teve medo de pedir demissão do seu trabalho formal para viver do ministério sem ser sustentado por igreja, sem saber se daria certo ou não? É claro que eu tive medo. Eu não sou louco, é claro que eu tive medo. Mas fiz mesmo estando com medo. Por quê? Porque eu tinha certeza que o Senhor estava comigo. Entende? Essa é a grande diferença. Gideão pediu um sinal: me mostre que o Senhor está comigo. E o Senhor Deus, no versículo 18 em diante, o Senhor Deus vai mostrar que é com ele. O Senhor Deus vai aceitar a oferta dele, vai consumir a oferta com fogo. Então Gideão viu, Deus está aqui, é Deus quem fala comigo. Então, mesmo com medo, ele seguiu em frente. Então, para contornar o seu medo, a primeira coisa é: tenha certeza que é Deus quem está falando com você. Se você tiver certeza, mesmo com medo, vá. Versículo 31. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jeru-Baal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou seu altar. A multidão ficou enfurecida contra Gideão, porque descobriram depois que ele havia derrubado o altar de Baal e foram tomar satisfações com seu pai. E o pai dele disse: Oxe, e Baal não é Deus? E se esse Baal é Deus e é poderoso, por que é que ele não lutou com a pessoa que foi derrubar o altar dele? Por que é que ele não se defendeu? Não, deixe Baal tomar as satisfações dele. Vamos nós seguir nossa vida. E eu fico pensando, né? Ok, como é que o nosso Deus responde a coisas como essa? Porque o Senhor Deus é afrontado todos os dias, tantas blasfêmias, tantas coisas com relação ao nosso Deus. E será que nós vemos o Senhor Deus responder? Eu particularmente vejo. Por exemplo, essa pandemia para mim é uma resposta do Senhor Deus
Há muitas coisas, há muitas coisas. Há quem acha que não, que Deus não faz isso. Eu acho que ele faz, porque na Bíblia ele faz, então eu acho que ele faz. Para mim é uma forma de o Senhor Deus responder a toda essa afronta, todo o pecado, a toda a incredulidade. O Senhor Deus, em momentos cruciais na história, ele se mostra como soberano. Então, isso que Joás exige de Baal, o nosso Deus dá em resposta à humanidade a todo momento. Principalmente na morte e ressurreição de Jesus, que é um fato. O fato de Jesus ter ressuscitado é a maior prova de que o Senhor Deus está vivo e que sua palavra é real. Versículo 36. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Gideão, ele é sincero. Ele diz: olha, eu quero ter certeza que eu não estou ficando louco. Eu quero ter certeza que isso, eu não estou ouvindo vozes e que isso é coisa do meu coração. Versículo 37. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. O Senhor Deus respondeu ao sinal que o seu servo havia pedido. Meus irmãos, qual era o contexto aqui? Gideão, os amalequitas, os inimigos de Gideão neste contexto, eram um exército de 100 mil homens. Gideão, como ele disse, era da menor tribo. Ele não era um chefe de exército, ele não era ninguém influente no meio da sua tribo, que era a menor tribo. E principalmente em Israel, ele não tinha influência em Israel. Então como é que Gideão ia enfrentar um exército de 100 mil homens? Ele precisava ter certeza que Deus era com ele. Quando o Senhor Deus der direções a você, você precisa procurar ter certeza que o Senhor Deus é com você. Pedir confirmação, pedir sinais. Como eu faço isso? Eu particularmente faço isso. Por meio de oração, jejum e leitura da palavra. Até que o Senhor me responda. Vamos continuar o texto. Versículo 39. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. Mais uma vez o Senhor Deus respondeu ao pedido do seu servo. Deus não se importa, meus irmãos, em falar conosco. Deus não se importa em se revelar para nós. Mas uma coisa que é interessante aqui é que eu já vi alguns cristãos fazer esse mesmo teste aqui que Gideão fez. E pelo menos os que me contaram se frustraram. Deus não respondeu dessa forma. Você vai aprendendo com o tempo, pelo menos eu aprendi, que Deus ele fala na sua linguagem. Se você estudou aqui comigo as 5 linguagens do amor, você vai compreender isso de uma forma melhor. Deus fala de forma que você consiga compreender. Por que isso fazia muito sentido para Gideão? Por que ele fez esse pedido? Porque isso seria uma linguagem que ele compreenderia. Qual seria, no contexto em que você está, uma forma clara de o Senhor Deus lhe mostrar, lhe responder? Há pessoas que pedem sonhos, há pessoas que pedem palavras, há pessoas que pedem uma revelação por meio de profecia. Você precisa orar a Deus para que Ele fale com você de forma que você possa entender. Uma outra coisa que é muito interessante é que Gideão ouviu a Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia. Assim que eu e Carol chegamos aqui em João Pessoa, foi muito interessante, porque nós não conhecíamos praticamente ninguém e ardia no meu coração um desejo profundo de que essa mudança para João Pessoa fosse uma mudança que me direcionasse diretamente para um ministério em tempo integral. E eu vinha orando nesse propósito, Carol também, e nós estávamos, em algum momento, nós fomos a uma loja aqui, uma loja de coisas de casa, e nós fomos vestidos normal. Eu não estava com nenhuma camisa com o nome de Jesus, nada que me identificasse como cristão, nem Carol, assim, tipo, éramos só nós. E nós fomos entrando na loja e havia um homem parado na porta da loja e ele nos parou desse jeito: assim diz o Senhor. E começou a falar, meus irmãos, coisas que não tinham condições dele saber. Ele começou a falar sobre
o que havia no meu coração, o que havia no coração de Carol, sobre como o Senhor Deus estava nos preparando para um ministério, mesmo que nós não estivéssemos vendo, e a sua promessa para a minha vida de ministrar a palavra estava prestes a se cumprir, que eu só precisava ter calma, que eu guardasse meu coração, porque ele me havia chamado a anunciar o evangelho às nações. Eu fiquei, eu e Carol, nós ficamos perplexos, parecia que eu estava vivendo Atos dos Apóstolos. Mas o que é isso? Exatamente o Deus que se manifesta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E olhe, por que isso é tão interessante? Porque eu não sou uma pessoa que ora a Deus pedindo que Ele fale comigo desse jeito, de verdade. Eu não oro ao Senhor, Deus, levante pessoas para me confirmar. Eu não oro, eu não lembro nem a última vez que eu orei desse jeito. Mas eu oro sempre pedindo que Ele me confirme e fale comigo de forma clara. E eu vi isso esse dia. Então, se você pretende conhecer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, é importante que você tenha paciência para que o Senhor confirme sua vontade de forma que você possa vivê-la. É muito importante que você tenha certeza, tenha essa clareza, antes de você dar passos que muitas vezes são apenas o desejo do nosso coração. E como disse Jeremias, o nosso coração é corrupto e terrivelmente mau. Somente o Senhor o conhece. Mas quando nós somos prudentes o suficiente para esperar a confirmação do Senhor, assim como Gideão, nós vivemos coisas incríveis em Deus. Amém?